Fala pessoal, antes de começar esse vídeo, gostaria de divulgar para vocês uma nova corretora para que você possa operar com criptomoedas, forex, índices e commodities, que é justamente a corretora da Big Bone. Essa nova corretora possui uma plataforma inovadora, segura e bem fácil de ser utilizada, com opções de operações que podem ser alavancadas em até mais do que 150 vezes, podendo assim dar para você excelentes rendimentos para suas operações. Para aqueles que tiverem interesse, o link para cadastro na corretora estará aí embaixo na descrição desse vídeo, juntamente com o link do seu grupo no Telegram e também no seu Instagram. Tamo junto, galera, e agora vamos para o vídeo. Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre peço e recomendo que você se inscreva aqui embaixo e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui postado. E também peço, claro, que você deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e com suas amigas para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, pessoal, vamos aqui diretamente para o gráfico técnico, no qual hoje analisaremos o comportamento de preço de mais 3 criptomoedas no mercado, que serão exatamente a FEG Token, a Bitcoin e também a Kava USDT. E lembrando sempre, tá pessoal, que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E começando aqui então os trabalhos aqui de análise com a criptomoeda FEG Token em seu tempo gráfico aqui de 24 horas, o que inicialmente nós podemos perceber aqui sobre esse comportamento de preço e sobre essa criptomoeda é que aconteceu uma grande valorização do seu comportamento de preço nos últimos dias. Então podemos perceber aqui que tanto no curto prazo quanto também aqui no longo prazo realmente aconteceu uma grande alta no seu comportamento de preço. E isso também pode ser notado claramente pelo seu tempo gráfico, no qual podemos perceber aqui realmente a formação técnica de topos e fundos ascendentes e, como diria justamente a teoria de Dow, esse ativo então com essa caracterização de comportamento de preço estará em tendência de alta no tempo gráfico no qual você está analisando. E sendo assim, com um ativo com price action ascendente rompendo os topos anteriores, uma oportunidade de compra poderia ser realmente dada com o rompimento de um topo anterior, também claro observando se o volume de negociações também estará acima da média. E com isso podemos perceber aqui realmente claramente que existiram várias oportunidades para operações compradas nesse ativo aqui, observando esse tempo gráfico. Porém, uma coisa que também é muito importante ser dita para vocês é que o ativo em questão também encontrou próximo aqui a essa faixa de negociações um potencial ponto de resistência para esse gráfico técnico, no qual podemos perceber que após essa grande alta no seu comportamento de preço, muitos participantes do mercado acabaram encontrando aqui próxima a essa faixa de negociações realmente uma região bem interessante para apurar os seus lucros. Sendo assim, uma grande concentração de oferta foi encontrada aqui nesse ativo, nesse tempo gráfico, nessa região, e que fez com que realmente após esse teste ele acabasse modificando o seu comportamento de preço, formando então topos e fundos descendentes e caracterizando até mesmo uma tendência de baixa para esse ativo nesse período aqui analisado. Então realmente essa faixa de negociações, onde nós tivemos essa formação aqui desse topo nessa região aqui do gráfico técnico, ela deve ser considerada como realmente um potencial ponto de resistência para os preços nas próximas operações que você possa abrir nesse ativo, nesse tempo gráfico aqui também analisado. Aqui também um outro destaque importante é para a formação aqui das 5 ondas de Elliott, no qual podemos perceber aqui claramente sua formação nesse período aqui analisado de tempo nesse gráfico técnico, e podemos perceber que após a formação aqui dessa quinta onda, o movimento corretivo acabou começando nesse ativo também e acabamos aqui começando a formar estruturas de mercado de baixa nessa correção em ABC. Então, sabendo justamente da formação técnica atual de uma correção em ABC para esse comportamento de preço, é mais recomendável então que você espere que essa correção ABC ela termine o seu comportamento de correção antes de você realmente abrir uma posição comprada ou vendida nesse ativo, pensando realmente num prazo maior de tempo. E observando aqui o seu tempo gráfico semanal, podemos perceber realmente um pouco do mesmo do que vimos anteriormente, com a formação clara aqui técnica de topos e fundos ascendentes nesse gráfico técnico. Porém, uma coisa também muito importante nesse movimento que podemos perceber aqui é justamente o movimento de correção que aconteceu desta grande perna de alta que o ativo acabou deixando nesse tempo gráfico. Aqui nesse site nós não temos as ferramentas técnicas importantes como, por exemplo, a retração de Fibonacci,
Fibonacci ou então a linha de média móvel para medir correções. Porém, mesmo sem essas ferramentas, podemos perceber aqui claramente que esse movimento de baixa corrigiu algo em torno de que 1/3 do seu movimento de alta anterior. Então, provavelmente ele bateu aqui muito próximo da linha de retração de 38% de Fibonacci antes de realmente acabar apresentando um comportamento de alta posterior a esse toque nessa linha aqui de correção. Sendo assim, próximo aqui a essa faixa de negociações, realmente teríamos uma boa oportunidade de compra para esse ativo, e nesse momento, com um eventual rompimento de um topo anterior aqui acontecendo nesse tempo gráfico, também poderíamos ter uma oportunidade de compra para esse ativo, pensando realmente num prazo de tempo maior. Eu só realmente sugeriria uma cautela maior, observando justamente aqui esse grande comportamento de alta que o preço apresentou nos últimos dias. Isso porque, dado esse grande comportamento de alta que o preço acabou apresentando nos últimos dias, nós podemos ter então comprado um ativo sobrecomprado. E sendo assim, mesmo você comprando esse ativo em um movimento de correção ou então em um movimento de rompimento de topo anterior, é realmente muito arriscado nesse momento você abrir uma posição comprada, porque você pode estar comprando nesse momento um ativo sobrecomprado, ou seja, muito caro e que ainda não apresentou uma devida correção no seu movimento de preço. Então, realmente a melhor recomendação para você nesse momento que quer abrir uma posição comprada nesse ativo pensando no longo prazo é que você espere realmente uma correção do seu comportamento de preço, principalmente em tempos gráficos maiores, antes de realmente abrir essa sua posição comprada. Ou então espere o preço acabar formando estruturas de mercado de alta após ele corrigir em alguma linha de Fibonacci em tempos gráficos mais longos, com o preço então rompendo um topo anterior, e assim você poderia ter uma assertividade melhor para a sua operação comprada. Trocando agora de criptomoeda e observando agora o comportamento de preço do Bitcoin em seu tempo gráfico diário, aqui também podemos perceber na formação técnica desse tempo gráfico a formação aqui das ondas de Elliott, no qual podemos perceber claramente as 5 ondas de impulso desse grande movimento aqui de tendência primária de alta que o ativo estava apresentando nos últimos meses. Porém, perceba aqui realmente nessa faixa de negociações algumas coisas muito importantes e muito relevantes para o seu comportamento de preço. Primeiro, perceba aqui a perda desse suporte muito importante dessa linha de tendência de alta que acompanhava a alta do seu comportamento de preço. E juntamente a essa perda dessa linha de tendência, também perceba aqui que o preço acabou cruzando para baixo das linhas de médias móveis de 20 períodos e também de 50 períodos. E sendo assim, esses dois movimentos acontecendo aqui em conjunto, nós teríamos realmente uma grande sinalização de um mercado de baixa para esse ativo nesse tempo gráfico aqui analisado. Perceba aqui também um outro fator importante, que é a formação técnica nesse momento de um topo mais baixo do que o topo anterior. E sendo assim, essa formação técnica reforçaria ainda mais um possível sinal de tendência de baixa para esse ativo nesse tempo gráfico no qual estamos analisando. E além desses fatores técnicos importantes, também podemos perceber aqui níveis técnicos de divergências com o RSI e com o seu comportamento de preço. Aqui no seu Price Action podemos perceber aqui a formação de 3 topos mais altos do que os anteriores. E aqui nesse mesmo intervalo de comportamento no RSI, podemos perceber aqui a formação técnica de 3 topos descendentes. E além dessa divergência com o RSI, também podemos perceber aqui uma divergência técnica importante com o volume, no qual o preço também estava aumentando e o volume também estava caindo no mesmo espaço de tempo. Então realmente, pessoal, todos esses fatores técnicos importantes apontavam para uma baixa no seu comportamento de preço do Bitcoin, e sendo assim, é mais recomendável então que você espere o término dessa correção aqui em ABC, que claro, também é importante destacar, pode ter diversas variações aqui no seu comportamento de preço, antes de você realmente pensar em abrir uma posição comprada nesse ativo. Se formos inclusive observar o seu tempo gráfico semanal, podemos perceber aqui realmente um pouco do mesmo do que vimos anteriormente, com o comportamento de preço do Bitcoin perdendo a sua LTA, formando também aqui um topo mais baixo do que o topo anterior e apresentando também divergências técnicas importantes com o volume e também com o índice de força relativa. Então realmente tudo isso aqui sinalizaria realmente muita cautela com operações compradas nesse momento, pensando também aqui no longo prazo. E por fim, observando aqui o seu tempo gráfico mensal, podemos perceber aqui realmente uma coisa que já apontávamos aqui em outras análises aqui no canal, no qual o comportamento do preço do Bitcoin já tinha valorizado muito sem realmente uma devida correção no seu comportamento de preço nesse tempo gráfico analisado. Então realmente não apenas por essa grande alta no seu comportamento de preço, mas também por indicações aqui de sobrecompra em indicadores
indicadores técnicos importantes como o RSI e como também o estocástico realmente já apontavam que essa alta aqui ela aconteceu de forma muito acentuada e sem ainda uma devida correção, e sendo assim sinalizaria para a gente que uma provável correção esteja muito próxima então de acontecer. Sendo assim, pessoal, moral da história com Bitcoin: tenha muita cautela nesse momento com operações compradas, principalmente visando o longo prazo, e se você realmente deseja entrar nesse ativo pensando no longo prazo, espere uma correção no seu comportamento de preço. Ou então, se você quiser ainda mais segurança para sua operação, espere uma nova formação técnica de topos e fundos ascendentes após o preço do Bitcoin corrigir em alguma linha de Fibonacci, e assim você poderá ter uma operação comprada com um maior nível de assertividade para o mercado. E indo agora para a última criptomoeda desse vídeo, vamos agora analisar o comportamento de preço da Kava, o STT, em seu tempo gráfico aqui mensal. Aqui podemos perceber claramente a formação técnica de topos e fundos ascendentes, caracterizando então para esse tempo gráfico uma tendência primária de alta, e sendo assim, eventuais oportunidades de compras elas podem ser dadas realmente pelo rompimento de um topo anterior, e claro, sempre observando se o volume de negociações também estará acima da média. E podemos perceber aqui que nessa última oportunidade que foi dada pelo gráfico técnico de uma operação comprada nesse ativo, nessa faixa de negociações em que ele apresentou um rompimento do seu comportamento de preço de topo anterior, nós tivemos realmente uma operação comprada que nesse momento está rendendo aqui para os investidores algo em torno do que 50% em um intervalo de 3 meses de negociações. Porém, também é importante destacar para vocês que na formação atual de preço desse ativo, ele está apresentando aqui um nível técnico de sobrecompra no índice de força relativa. E além disso, também podemos perceber aqui a formação técnica desse doji no gráfico técnico, perto aqui de uma região de resistência para esse gráfico técnico, no qual então denotaria um comportamento de indecisão no mercado nesse momento. E sendo assim, mesmo com esse comportamento de preço ascendente, é mais recomendável nesse momento uma cautela para operações compradas nesse momento, principalmente pensando no longo prazo, por justamente o gráfico técnico está apresentando nesse momento uma possível indefinição nesse comportamento de preço atual. Observando o seu gráfico técnico semanal, podemos perceber aqui realmente um pouco do mesmo do que vimos anteriormente no gráfico técnico mensal, no qual também podemos perceber aqui claramente a formação técnica de topos e fundos ascendentes, caracterizando então realmente uma tendência primária de alta para esse ativo nesse tempo gráfico analisado, e também podemos perceber esse comportamento de preço acima das linhas de médias móveis de 20 períodos e também de 50 períodos, o que então reforçaria um sinal de alta para esse ativo também aqui nesse tempo gráfico analisado. Porém, podemos perceber aqui no seu comportamento atual dos preços que nesse momento ele está formando um topo mais baixo do que o topo anterior, e isso então poderia significar o primeiro sinal importante de baixa para esse ativo nesse tempo gráfico aqui analisado. Lembrando sempre, pessoal, que a confirmação desse movimento de baixa só virá com o rompimento desse fundo anterior, tendo assim a caracterização completa desse mercado de baixa com topos e fundos descendentes. E por último, observando o seu comportamento de preço no tempo gráfico diário, podemos perceber realmente um pouco do mesmo do que vimos anteriormente. E sendo assim, observando realmente essa caracterização atual do seu comportamento de preço, é mais recomendável então que você espere uma mudança técnica no seu price action antes de abrir uma posição comprada nesse ativo, realmente pensando tanto num curto prazo quanto também aqui no longo prazo de operações. Qualquer operação de compra que seja aberta nesse momento com esse ativo apresentando esse comportamento de preço pode demonstrar para você muito arriscada para a sua operação, visto que ele pode estar formando justamente nesse momento uma caracterização de um mercado de baixa, sinalizando assim realmente uma tendência muito forte de baixa para o seu comportamento de preço. E sendo assim, uma compra próxima a essa faixa de negociações pode significar para a sua operação uma operação contra a tendência. E todos nós, investidores do mercado, sabemos que não devemos ficar contra a tendência. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também um like e um comentário sobre o vídeo, e até a próxima.